Olá, queridos! Bem-vindo ao nosso Tadel. E hoje nós vamos falar sobre os principais personagens do Velho Testamento, tá bom? Então eu já quero começar aqui com o primeiro dos primeiros, Deus, tá? Dá para você anotar aí, Deus. Bom, quem é Deus? O Criador dos céus e da terra, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre Deus, que eu posso passar aqui para você, uma coisa assim bem simples, né? Ele vai se revelar ele se revela na Bíblia como o nosso Criador, como aquele que nos ama, como aquele que nos liberta. Bom, você vai ver no decorrer aí do Velho Testamento várias manifestações aí de Deus, tá bom? Bom, o segundo que eu quero falar é sobre Satanás, tá bom? Satanás significa adversário, tá bom? Ó, vamos tirar uma mentira aí que o pessoal coloca. Deus não criou Satanás, tá bom? Deus criou Lúcifer, que significa anjo de luz, tá bom? Aí sim, esse anjo de luz, ele se rebelou contra Deus, se tornando adversário de Deus. Daí a origem da palavra Satanás, adversário, tá bom? Outro que eu posso falar aqui é Adão, um dos principais personagens é Adão. Adão foi o primeiro homem, tá bom? O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado perfeito, mas você sabe que por causa da sua desobediência em comer ali do fruto daquela árvore, ele ele dá início, através da vida dele, do seu pecado, dá início a todo o pecado da raça humana, tá bom? Então, se você quer saber por onde foi que entrou o pecado, entrou por causa da desobediência de Adão, tá? Então, lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O próximo, vou falar de Noé. Noé foi um homem que ouviu a voz de Deus. Deus disse: Noé, eu vou te dar toda a estratégia, constrói aí uma arca e você vai entrar junto com a sua família, porque eu vou fazer chover, vai vir um dilúvio sobre a terra. Bom, aqui tem uma explicação bem rápida. Naquela época não chovia, tá? Por isso que quando Noé começa a construir um barco, tá? A arca era um barco enorme, o povo começou a zombar de Noé, porque como é que o mundo vai acabar em água? Isso não existe. Mas Noé foi o homem que obedeceu a Deus, construiu a arca, ele entra na arca, Deus fecha a porta e no tempo determinado começa a chuva, vem o dilúvio e destrói aí toda a raça humana. Um negócio foi tão forte que Deus fez uma promessa. Ele disse que nunca mais destruiria a terra através da água. Bom, próximo é Abraão. Abraão, um grande vencedor, né? Porque ele é chamado, ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Por que pai da fé? Deus apareceu para ele e Deus disse assim para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E aí Deus começa a dar várias outras promessas, e ele sai da sua casa, sai do meio da sua família, sai do lugar onde ele morava e ele vai em direção a um lugar que ele não conhecia, e porque ele fez isso, ele foi muito abençoado, não apenas ele, mas toda a sua descendência, tá? Isaac é o famoso, né? O famoso, nós conhecemos que Isaac foi um grande teste ali para Abraão, porque Deus Abraão amava Isaac. Isaac era o filho da promessa, mas um dia Deus falou assim: Abraão, pega teu filho, leva lá para o monte, sacrifica teu filho. E Abraão foi fazer isso. E quando ele pega aquele punhal, né, aquele cutelo, né, que diz a palavra, e vai ali matar seu filho, oferecer seu filho ali para sacrifício a Deus, isso eu quero te dizer uma coisa, tá? Isso já era uma cultura que existia naquela época, tá bom? De repente você pode dizer, mas que Deus é esse que manda matar o filho?
Para Abraão, isso era a coisa mais simples do mundo, tá? Tô sendo assim bem radical, porque isso já era uma cultura. Naquela época as pessoas sacrificavam seus filhos aos seus deuses, tá bom? Mas quando Abraão vai fazer isso, Deus vem um anjo ali e brada e diz assim: Abraão, não faça mais isso, porque agora eu sei que você me ama. E Abraão olha para trás e ele vê um cordeiro, né? E aí ele pega aquele cordeiro e ele sacrifica ao Senhor. A vida de Abraão mudou, e Isaac, né, o filho da promessa, aí também mudou. Isaac também teve várias experiências, uma época em que o Abraão clamou a Deus pedindo uma direção. E agora, eu estou passando aqui fome, para onde eu devo ir? Aí Deus falou assim: você vai para tal lugar. Isaac foi buscar a Deus também. E no tempo dele, né, ele já estava ali casado, já estava com a sua família, e estava passando pela mesma situação ali de pobreza, havia fome na terra, e aí ele vai buscar Deus. Aí Deus fala assim para ele: não, você não vai seguir os passos do seu pai, você vai ficar aqui, você vai permanecer aqui. Olha que coisa. E ele obedece a Deus e a sua vida prospera porque ele obedece. Tá aprendendo aí? Vamos continuar. Jacó, o nome Jacó significa enganador. Ele enganou seu irmão Esaú para poder pegar a primogenitura. A primogenitura naquela época era o seguinte: quando o seu pai morresse, então ele seria o cabeça de toda a família, tá? Jacó fez algumas coisas erradas, teve que fugir, mas nessa sua fuga ele tem um encontro com Deus. Ele vê uma escada que tocava os céus, ele vê anjos subindo e descendo, e ele faz um pacto com Deus, ele faz uma aliança com Deus, que se Deus não deixasse, se Deus protegesse ele, desse que comer, desse que vestir, se ele pudesse retornar para casa dos seus pais, então Deus seria o seu único Deus. E Deus foi fiel com ele, né? Mas Jacó também tem uma experiência, Vale de Jaboque, ele está voltando para se encontrar ali com seu irmão Esaú, que ainda estava com raiva dele, tá? E ele tem um encontro ali com o Senhor, ele luta ali com o anjo. E ali ele perseverou naquela luta, e Deus muda o nome dele ali, de Jacó para Israel. Tá vendo da onde veio o nome Israel? Você sabe o que significa o nome Israel? Significa príncipe de Deus, tá bom? Então tá aí algumas coisinhas aí para você aprender. Vamos continuar. José, aquele garoto, né, que tinha sonhos, mas aquilo era uma revelação do Senhor. Ele via ele como uma espiga maior, e as espigas menores se prostrando diante dele. Ele se via como num sonho, como uma estrela maior e as outras estrelas menores se prostrando diante dele. Quer dizer, Deus estava mostrando para ele que ele seria um governador, que ele foi chamado para ser governador. Então tem a história de José, né? Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, tem toda essa história aí. Bom, o que aconteceu, resumindo, depois de muito tempo, ele se torna aí realmente o segundo abaixo de Faraó, tá? Olha o que Deus faz, hein? A história de José é muito bonita. Vamos continuar aqui. Faraó, esse Faraó aqui que nós estamos falando é aquele que se opôs à saída do povo de Israel do Egito. O povo já estava ali 400 e poucos anos vivendo como escravo, e aí Deus decidiu, porque já estava determinada essa saída, e aí Deus disse: esse povo vai sair, mas esse Faraó se opôs. Esse Faraó aí, meu querido, diz os historiadores que ele não teve descendente, tá? Ele não teve filhos. Por quê? Porque justamente o filho dele, o primogênito, morreu, ok? Na última praga. Então esse Faraó, ele mostra realmente a opressão, trazendo isso para o lado espiritual, a opressão, os impedimentos que o inimigo coloca sobre a vida daqueles que servem a Deus, para tentar impedir o povo de Deus de viver as promessas de Deus, tá? Próximo, aqui é Moisés. O nome de Moisés é tirado das águas, tá?
Outra coisa que eu quero falar, ele já foi separado aí para ser um libertador. Tem um tempo, né, que ele se precipita querendo libertar o povo fora do tempo. Por causa disso ele mata um egípcio, é obrigado a fugir. Ele fica 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, não, perdão, ele fica, isso, ele já tinha 40 anos quando mata o egípcio. Com 80 anos Deus aparece para ele lá no deserto. Deus faz ele voltar para o Egito, faz um convite para que ele volte para o Egito como um libertador. E Deus usa a vida dele para que Faraó possa ceder e ele tira esse povo desse sofrimento. Moisés foi muito importante, foi um dos grandes profetas aí do povo de Israel, tá bom? Estou falando bem rapidinho. Arão era irmão de Moisés, tá? E Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Houve um tempo, eles já tinham saído do Egito, estavam em direção à Terra Prometida e o povo começou a questionar. Será que nós também não somos sacerdotes? Nós não podemos fazer também sacrifício a Deus? Aí Deus fez o seguinte: Moisés, pede para o povo trazer aí 12 varas. Pega essas 12 varas, inclusive a vara de Arão, né? E coloca aqui na tenda da congregação, que era como se fosse um tabernáculo, uma igreja hoje para você entender, onde estava a Arca da Aliança. E ele falou: no dia seguinte, a vara que florescer, esse vai ser o sinal de quem foi que eu escolhi. Então eles colocaram as varas, cada vara tinha um nome dos líderes ali, os representantes das suas 12 tribos, e uma das tribos era a tribo ali de Arão. E qual foi a vara que floresceu? A vara de Arão. Então ele foi escolhido realmente ali por Deus. Caleb e Josué. Caleb e Josué foram 2 homens, juntando com mais 10 príncipes, que foram espionar a terra, ver se a terra realmente manava leite e mel. E quando eles voltam debaixo de um relatório terrível, né? 10 são contaminados por aquilo que viram, que é assim que acontece mesmo. Falaram que não dava para entrar na terra, que a terra era terra de gigantes, e eles amaldiçoaram a terra, esses 10, mas Caleb e Josué falaram assim: não, Deus prometeu, Deus vai nos ajudar a conquistar. E Caleb, ele depois de 40 anos, tá? Porque por causa desse dia aí que o povo murmurou, Deus disse: voltem, recuem, vocês vão andar 40 anos no deserto até que todos os murmuradores morram no deserto, né? Salvo Caleb e Josué, tá? E aí, depois desses 40 anos, Josué se torna o líder de Israel. Moisés tira o povo do Egito, mas quem coloca o povo na terra prometida é Josué, tá vendo? Como é bom você crer em Deus. E Caleb recebe, ele já está aí com 80 anos, Caleb recebe uma terra cheia de gigantes, mas ele estava ali no seu vigor. Ele disse: pode deixar, porque nós vamos tomar posse daquilo lá. Então é muito bom você acreditar no Senhor. Vamos continuar. Ainda no decorrer dos principais personagens aí do Antigo Testamento, nós temos aí 15 juízes, tá? Não dá pra gente falar muito sobre eles, mas só ler o livro de Juízes que nós vamos descobrir. Nós temos ali Ruth. Quem era Ruth, né? Ruth era uma jovem que ela decidiu seguir o mesmo Deus de Noemi. Olha que coisa linda. E por causa dela, para você ver, a linhagem de Jesus, estou dizendo como José e Maria, tá? Da linhagem, foi por causa desse casamento aí de Ruth com Boaz. Mas lá na frente a gente explica um pouco mais sobre isso, tá? Samuel foi um grande milagre do Senhor também, porque a sua mãe era estéril. Ela vai até a tenda da congregação, ela começa a orar, ela faz ali um voto: se Deus lhe desse um filho, ela entregaria esse filho para ele. E foi exatamente o que aconteceu. Deus abriu a madre, deu o filho, ela entrega esse filho, e ele se torna, depois da morte ali do sacerdote Eli, um dos maiores juízes, tá? E um dos maiores profetas que já existiu na face da terra. Saul foi um homem
da tribo de Benjamim, escolhido pelo povo de Israel. O povo de Israel não queria só, a gente quer Deus, a gente não, eles queriam ter um rei como os outros povos também tinham. Então, isso foi um momento de muita tristeza para Deus, mas como o povo assim queria, então eles ali ele ali foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Bom, você sabe da história que no decorrer aí ele acaba errando, desobedecendo, e agora Deus separa um homem segundo o coração dele. Quem é esse homem? Davi. Davi foi tirado das malhadas do meio ali das ovelhas, porque ele era pastor e ele se tornou o maior rei de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Salomão foi fruto do casamento de Batseba com Davi, e Salomão, quando ele vai herdar o trono, ele tem um encontro com Deus, ele está buscando a Deus, e aí ele faz um pedido para Deus: eu quero que você me dê sabedoria. Deus diz assim para ele: você poderia ter me pedido riqueza ou qualquer outra coisa, mas você está me pedindo sabedoria, por causa disso eu te dou sabedoria, vou te dar riqueza e vou te dar muitas outras coisas. Salomão é conhecido como um grande sábio, tá? Vamos continuar aqui. Elias, o grande profeta, ele aparece num tempo em que o povo de Israel não sabia mais quem era Deus, se era Deus, e o Baal era Deus, e ele é o homem ali que ora e lança uma palavra e os céus ficam ali fechados, 3 anos e meio sem chuva. Depois ele aparece, resumindo, né, ele aparece, confronta os profetas de Baal, e ele diz assim: o Deus verdadeiro é aquele que vai responder com fogo. E o sacrifício de Elias foi o verdadeiro, onde Deus responde com fogo, onde a mente do povo de Israel é aberta e o povo começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa história de Elias é maravilhosa, porque Israel estava debaixo de um encantamento de uma rainha ali chamada Jezabel. Vamos continuar. Eliseu, sucessor de Elias, um homem que disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí Elias disse: você me vê quando eu for tomado de ti, então aquele que você pediu você vai receber. E Eliseu recebe porção dobrada do espírito, mais ânimo, mais força, mais coragem. E realmente você vai estudar sobre Eliseu, ele fez o dobro dos milagres ali de Elias. Aí nós temos aí 19 reis da parte de Israel, tá? É um tempo muito triste, que esse tempo fala sobre, nós vamos ter reis bons e vamos ter reis maus, tá? É muito triste. Então, da parte de Israel, o reino se dividiu, né? E aí da parte de Israel são 19 reis, e da parte do reino de Judá, você vai ter mais ou menos a mesma quantidade de reis, tá? 19, 20 por aí, tá? Nós vamos ter vários profetas. Lembra que eu falei sobre profetas menores? Então, um dos profetas menores, Jonas. Quem lembra de Jonas? Aquele que foi engolido por um grande peixe. Só para você ficar aí ciente, tá? Aí você vai ver Nabucodonosor, Ciro, são reis ímpios, ímpio quer dizer, não conhecia Deus, mas o tempo determinado foram usados por Deus em pró do povo de Israel. Muito importante isso daí. Nós aprendemos que Deus usa quem ele quer, tá? Zorobabel, que o povo sai do exílio, eles estavam presos durante 70 anos, e Deus usa esse homem aí, Zorobabel, para conduzir esse povo para a terra prometida. Esdras, que foi o homem da restauração, porque o povo está na terra prometida, mas o povo não conhecia a palavra. Então Esdras reúne todo o povo e começa a ler todo o pergaminho, trazendo toda a palavra de Deus, e aquilo desperta o povo de Israel, fazendo com que o povo conheça seus erros, seus pecados, e muitos ali pedem perdão e buscam a sua restauração. Então Esdras foi muito importante. Neemias era um copeiro do rei, e ele é levantado para ser o restaurador de Israel. Aí eu digo de muralhas, porque as muralhas estavam queimadas, as portas também destruídas, e Neemias foi um grande restaurador, tá? E o último, a Esther. Esther é uma menina que não tinha pais, cuidado pelo seu tio. No tempo determinado, foi separada para ser rainha de um rei ímpio, Artaxerxes.
e havia um decreto de morte sobre o povo judeu. E Esther, ela jejua e ela entra na presença do rei e estrategicamente ela revela toda a estratégia do inimigo ali através de Naamã, e o povo de Israel é poupado da morte. Gente, que coisa maravilhosa. Por isso que a rainha Esther é tão importante também para o povo judeu, tá bom? Gente, eu me demorei aqui um pouquinho, 20 minutinhos, mas eu tive que explicar cada um desses passos aí. Bom Tadel para você. Eu espero que você tenha crescido muito e que essas histórias aí te dê vontade de você pegar a Bíblia, você ler e estudar cada um desses principais personagens só do Antigo Testamento. Semana que vem eu vou falar sobre os principais personagens do Novo Testamento. Forte abraço para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.